Olá! Essa primeira aula é dedicada a esse tema aqui, fluidos e superfluidos. Fluido, ou o estudo dos fluidos, vem de longa data e pertence ao domínio da física clássica. Superfluidos não, pertence ao domínio da física quântica. É um fenômeno estudado muito nos últimos 100 anos, a superfluidez, quando um fluido se comporta como um fluido ideal, um superfluido. No estado superfluido, nós temos um sistema tal que a viscosidade dele é igual a zero. Isso é coisa bastante recente. Então, nessa primeira aula, estamos nos dando ao luxo de introduzir esse tema belíssimo na física, que atende pelo nome de quinto estado da matéria, né? O estado condensado de Bose-Einstein. Rendeu o prêmio Nobel há cerca de 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, né? Aos seus descobridores, que é uma coisa antiga já, inclusive proposta por Einstein, né? Um quarto estado da matéria, e nesse quarto estado ele se transforma num superfluido. Eu fui ao portal da NASA sobre fluidos e olha só, encontrei essa figura no portal da NASA para ilustrar o fluido. Existe algum fluido mais importante do que esse? Duvido, né? Para nós, né? Aliás, quando se quer verificar se um determinado planeta ou exoplaneta, né, fora da Terra, né, ou no próprio sistema solar, se existe vida, a primeira coisa que a gente procura se lá tem água. Se lá tem água. Esse é o fluido mais importante para os seres vivos, né? É claro que outros seres vivos dependem de um segundo fluido, que é o ar. Muito bom. O fato é que esse tema é muito importante porque existem fenômenos, né? Veja, o poder de destruição de um tsunami. Mas o que é um tsunami? É, na verdade, uma onda no mar, uma onda do tipo solitária. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para discutir essas ondas solitárias, né, que se propagam, mas de qualquer maneira se propagam num fluido, um tufão, um furacão e assim por diante. São fenômenos atmosféricos impressionantes, né, como nós sabemos. Estou chamando a atenção aqui para a relevância do tema. Se a gente quiser entender muitos fenômenos que ocorrem no nosso mundo, temos que recorrer à mecânica dos fluidos. Uma outra aplicação diz respeito a isso, previsão do tempo. Aqui as equações são muito difíceis de serem resolvidas, equações não lineares, de forma que é muito difícil obter soluções analíticas. Devemos recorrer, como todos sabemos, a métodos numéricos, de forma que a previsão do tempo requer instalações, né? Requer todo um conjunto de computadores, né? Uma infraestrutura computacional parruda para que a gente consiga obter soluções não analíticas, numéricas, né? É por isso que é difícil prever o tempo. De vez em quando ocorre um erro, mas quero antecipar. É que o problema é complicado, complicadíssimo mesmo, né? Não é nada fácil, né? Ora, temos aplicações aqui do movimento, por exemplo, de um fluido, né? Que é, na realidade, as correntes marítimas, né? Quentes aqui se resfriam e agora águas frias, né?
Veja, essa questão das correntes marítimas procurando, de certa maneira, termalizar, né, a superfície terrestre ou as águas, né, dando um certo equilíbrio. É claro que sempre ocorre diferenças de temperaturas, né, mas essas correntes minimizam os gradientes de temperatura, né? Já falei sobre a relevância no estudo da astronomia, de processos astronômicos e, olha aqui, a aerodinâmica, né? Esse aqui é o túnel de vento da NASA, testar, né, realmente a aerodinâmica de aviões, né? O fato é que é de grande relevância, tanto na indústria automobilística, né, quanto, claro, na indústria aeronáutica, né? São relevantes esses conceitos, né? Entender a sustentação, a formação de vórtices nas asas de um avião e assim por diante, né? O fato é que esse tema é importante e até mesmo no corpo humano. Aliás, nós vivemos em função de 3 fluidos, né? O primeiro é o sangue. E a gente mede a pressão, né, da corrente sanguínea, né, de forma que esse é um fluido. O outro é o ar. Sem ele também nós não teríamos condições de sobreviver, né? E finalmente a água, que é essencial para a vida, né? Então nós dependemos fortemente de 3 fluidos, né? Muito bem. Veja, depois do trabalho de Einstein, a gente tem uma nova forma de ver o universo. Qual é essa nova forma? Essa nova forma é ver o universo como um fluido. Sim, as equações, né, básicas da cosmologia para o estudo do universo é uma equação para um fluido relativístico e perfeito. Então veja só como isso é absolutamente relevante, até para a cosmologia, né? É importante o estudo de um fluido perfeito. Em primeiro lugar, agora vamos à questão. O que é um fluido? Tenho 3 definições de fluidos. Na primeira, eu lembro que nós temos 3 estados da matéria bem conhecidos. Existem mais 2, pouco conhecidos, né? O plasma e o condensado de Bose-Einstein. Então, temos 5 estados da matéria, mas vamos falar de 3 deles, depois vamos falar do 4º. Uma outra definição é a ideia de que um fluido é tudo aquilo que não tem uma forma própria, ocupa o espaço do recipiente. Essa é uma outra. E, finalmente, grandes deslocamentos. Um fluido se desloca muito mediante esforços tangenciais relativamente pequenos. 3 definições, portanto, do que é um fluido. Mas, veja, existem coisas em comum com os sólidos, né, e coisas que não são comuns com o sólido, né? É claro que aqui temos a primeira diferença, né, a forma, né? Veja, os líquidos adquirem a forma do recipiente, Os sólidos, não, eles têm uma forma bem definida, né? E é claro que agora temos outra propriedade aqui, que é a fluidez, né? No caso dos sólidos, é impossível, mas um fluido pode fluir. É o que existe, então, de comum. E existem aí outras grandezas que a gente pode analisar, né? A massa. Temos uma coisa em comum. O sólido tem uma massa bem definida, o líquido tem uma massa bem definida. E os gases têm uma massa bem definida. Então, existem diferenças, né? Mas aqui eu chamei a atenção, né, para essas 2 propriedades que são comuns, né, aos fluidos e que são diferentes em relação aos sólidos, né? Quero que deem uma olhada depois com calma nessa tabela, porque a gente vai discutir aqui, por exemplo, a difusão, né, que ocorre, tá certo, com os líquidos e gases, né? Mas, enfim, existem
propriedades que são comuns, né, e propriedades que são diferentes. Nós estamos destacando as mais importantes, né, as distinções mais importantes entre líquidos e gases. Então, nós podemos dizer que um fluido, eu quero mostrar esse vídeo bem rapidinho para mostrar que, de fato, um fluido não tem uma forma bem definida. Aqui são os vasos comunicantes, né? Que é para ilustrar a pressão hidrostática, mas nesse caso a gente vai usar para ilustrar essa habilidade do fluido ocupar o espaço que tiver. Então, no caso, tem vários formatos de volume e ele vai ocupando, onde tiver espaço ele vai ocupando. Isso, exatamente. E, eventualmente, né, ele pode se colocar em movimento também, né? Então, nós podemos definir um fluido como sendo a matéria em 2 dos 3 estados da matéria, né? Essa é uma definição que a gente pode utilizar, né? É claro que em cada estado nós teremos ou nós temos propriedades distintas, né? Como a gente já viu antes, né? Muito bem. 4º estado da matéria, né? Em 1955, na Universidade de Cornell, ou melhor, na Universidade do Colorado, Boulder, 2 cientistas, né, descobriram o 5º estado da matéria, que é o condensado de Bose-Einstein. É um 5º estado que só pode ser entendido à luz da teoria quântica, né? E ele só ocorre para partículas bosônicas, átomos, moléculas bosônicas, como o hélio 4. Né? De forma que eles detetaram uma coisa bastante curiosa, né? Que é, numa determinada temperatura, como o sistema muda as suas propriedades, né? Veja, aqui eu tenho a distribuição de velocidades, né, em função da temperatura, né? Veja que abaixo da temperatura crítica nós temos aqui, olha, um pico. Muitas moléculas têm um momento, uma velocidade igual a 0. Né? Essa é uma característica da condensação de Bose-Einstein. É a ocupação macroscópica do estado fundamental, no qual a energia cinética é muito pequena, né? Aqui temos também uma temperatura ligeiramente superior. Então, esse aqui é praticamente um resultado que deram a eles o prêmio Nobel, tá certo? Porque descobriram um 4º estado da matéria previsto por Bose e por Einstein, né? E isso há cerca de mais de 100 anos atrás, né? O fato é que esse 5º estado da matéria, ele foi descoberto recentemente, na realidade. E ele corresponde à ocupação macroscópica do estado fundamental, o que é possível só para partículas bosônicas, né? E ele só foi confirmado experimentalmente muito tempo, né, depois de Einstein. Mas esse é um estado curioso, é um superfluido. O hélio 4 exibe essa propriedade abaixo de 2,7 graus Kelvin, bem baixas temperaturas. Esse 4º estado, ele realmente requer temperaturas baixíssimas, olha só, 170 nanokelvins, por exemplo, né? De forma que a bem baixas temperaturas, o hélio 4 se torna um superfluido, ou seja, um fluido ideal, um fluido perfeito, né? E só a essas temperaturas. Então, acabei de falar sobre superfluido. O exemplo de um superfluido é o hélio 4 a bem baixas temperaturas, né? De forma que, se quiserem assistir a este vídeo, eu tenho aqui o endereço, né, o link para vocês, né, para ilustrar a superfluidez do hélio 4. É uma descoberta realmente fantástica. Alguns fluidos podem se tornar fluidos perfeitos,
fluidos ideais, superfluidos, diríamos, né? Superfluidos, né? Mas isso acontece só no quinto estado da matéria. Muito bem, a outra definição é o movimento do fluido, de um fluido, mediante pequenas forças tangenciais, porque o que é importante aqui é o tangencial, né? É o que é feito aqui com a mão, né? Com a mão. E o que acontece é que quando eu faço um esforço tangencial, o fluido se coloca em movimento e praticamente não para esse movimento, né? O que é o esforço tangencial? É uma força exercida tangencialmente à superfície do líquido, à superfície do líquido. E o que é importante também que se entenda é que, mediante esse esforço tangencial, o fluido vai se mover, mas apresentando uma característica muito interessante, qual seja a velocidade. A velocidade depende da altura aqui, né? Começa com uma certa velocidade aqui em cima, depois a velocidade aqui um pouco menor, depois um pouco menor. É um gradiente de velocidade. É isso que nós dizemos, um gradiente de velocidade cada vez menor. E, finalmente, ela chega aqui embaixo. Né? Com uma velocidade pequena, não importa, mas ela consegue deslocar um objeto que está no fundo. Então, vamos ver esse vídeo até o ponto, né, em que realmente esse objeto no fundo se movimenta. É isso. Uma experiência interessante que é movimentar o fluido e, com isso, o corpo também se movimentar lá dentro. Muito bem, temos então essa definição, e o que importa aqui, agora, a gente vai ver isso depois, quando estudarmos a questão do coeficiente de viscosidade, né? Veja, num sólido, se eu aplicar uma força tangencialmente, né, como foi feito com a mão, quando nós colocamos a mão no líquido, né? Então, se eu exerço uma força tangencial, um sólido se desloca muito pouquinho. Mas um líquido, veja só o que acontece, né? Ele se desloca muito e continua se deslocando mediante a aplicação de uma tensão de cisalhamento, né? Uma tensão de cisalhamento, a gente vai ver depois, é a componente da força tangencial dividido pela área. De forma que ele é análogo à pressão, mas é diferente, porque a pressão eu levo em conta só a componente da força na direção normal, né? Eu tenho aqui, então, a superfície, por exemplo, a superfície de um líquido, né? Então, eu tenho aqui a superfície do líquido, eu tenho aqui a normal, a superfície do líquido, então essa é normal, né? E tenho agora aqui uma direção tangencial à superfície do líquido. E essas duas componentes é que são importantes, né? A componente da força, né? Numa direção, digamos, eu só tenho uma força aqui, né? Então eu posso decompor a força numa componente normal e numa componente tangencial. A componente tangencial dividido pela área, né, essa força é conhecido como a tensão de cisalhamento, né? O fato é que a gente trata um fluido, na realidade, no limite do contínuo, né? Ou seja, a gente despreza o aspecto discreto da matéria, né? Mas é assim que a gente faz e dá certo, né? É claro que a gente precisa considerar, né, por exemplo, o livre caminho médio, né, que é essa distância andada por uma molécula, e dividida pela dimensão característica do continente, né? Isso aqui tem que ser menor do que 1.
E isso, então, é o limite do contínuo, vale a aproximação do contínuo. É claro que os objetos ali estão em movimento, os átomos estão em movimento, mas o nosso problema é o movimento do fluido como um todo. Então, é esses cuidados que a gente precisa levar em conta, né? A gente sabe que um fluido, por exemplo, um líquido, ele se forma por conta de forças do tipo forças de Van der Waals, ou seja, interação entre dipolo e dipolo, entre dois dipolos elétricos. É disso que nós estamos falando. O momento de dipolo elétrico deste está para cá e o momento de dipolo elétrico deste está para cá. Então, é interação de momento de dipolo elétrico com momento de dipolo elétrico, gerando forças, né? E esse é um mecanismo, né, de formação de alguns líquidos, né? Muito bem. Nós vamos estudar o estado de um fluido, isso fica aqui para depois. Vamos estudar a viscosidade, tensão superficial, capilaridade, a densidade, né? Vamos estudar a hidrostática, né? Por que objetos mais leves do que o ar sobem, né? Por que precisamos de roupas, né? Escafandro, roupas especiais para mergulhar, né? Então, esse é o tema que vamos estudar quando analisarmos a hidrostática, né? Vamos estudar escoamentos, né? Vamos estudar a propagação de ondas, né, num meio qualquer, né? E, finalmente, nós vamos procurar entender alguns fenômenos, né, bastante curiosos, como esse aqui. De qualquer maneira, nós vamos analisar a dinâmica. Agora estamos falando de coisas difíceis, né? Estudar a dinâmica de um fluido é difícil, porque nós lançamos mão de leis de conservação. Algumas delas, na verdade, são muito semelhantes, né, ou a gente faz uso até das leis de Newton, considerando um pequeno elemento de volume do fluido, né? A gente lança mão das leis da termodinâmica e eu quero chamar a atenção, então, para a necessidade do domínio de certos conceitos, né? De certos conceitos matemáticos, né? Essa disciplina, muitas vezes, né, uma parte dela é estudada numa outra disciplina que recebe o nome de fenômenos de transporte, né? Onde a gente estuda o transporte de massa, o transporte de momento linear, e aqui nós estamos falando da mecânica dos fluidos, né? Agora, o transporte de energia, de calor, aí sim já é de interesse mais dessa disciplina. É um pouco diferente, mas tem algumas coisas em comum com essa disciplina, fenômenos de transporte. O fato é que demos aqui um apanhado do que a gente vai estudar, a motivação em relação a esse tema. E essa é uma aula bastante introdutória, é claro, e a seguir nós vamos começar a falar de conceitos, né, que são importantes na mecânica dos fluidos.